Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, desejoso de poder compartilhar com você esta reflexão. Bom, então eu convido você a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo. Eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. O tema de hoje é: depois de grandes batalhas, desfrute da alegria. Bom, eu separei aqui um trecho, um acontecimento. Eu vou ler apenas um pedaço, depois eu vou dar uma contextualizada. Então eu convido você agora a uma breve leitura do livro de 1 Samuel, o capítulo 17, versículo 17 também. Então vamos à leitura que diz assim: Ora, disse Jessé a Davi, seu filho, toma para teus irmãos uma efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás os teus irmãos para ver se vão bem e trarás notícias deles. Bom, o que estava acontecendo aqui no livro de 1 Samuel? Qual é esse grande acontecimento? Na verdade, um acontecimento muito conhecido é a batalha de Davi versus Golias. Então, algumas coisas já tinham acontecido, eu só queria contextualizar para você entender. Samuel já tinha ido à casa de Jessé, ele já tinha derramado óleo sobre a vida de Davi, só que isso, assim, depois do derramamento de óleo, ainda passou muito tempo para que tudo isso acontecesse. Agora veja bem, num certo dia, então o seu pai chama Davi e separa ali alguns alimentos para ele levar lá no local onde seus irmãos, o exército de Israel, estava ali no confronto com o exército dos filisteus. Bom, Davi chega naquele acampamento, naquele local, 3 irmãos de Davi estavam no exército de Israel, que era justamente Eliabe, Abinadab e Samá. Esses 3 irmãos de Davi que estavam lá, onde ele estava levando o alimento, e também ali um agrado para o rei, Saul. E quando ele se depara, com a afronta do gigante, esse gigante Golias, esse filisteu, que a palavra também fala um pouco do perfil desse cara, que é aqui do 17, em 1 Samuel 17, versículo 5, diz assim, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos. Então, assim, dá uma notícia para nós que o cara era um monstro, era um gigante. Imagine aí um jogador da NBA, que ele conseguia ser ali um pouco maior, um cara forte, e ainda com toda essa estrutura de armadura, ele de fato assustava o povo de Israel, que estava ali no comando de Saul. Então Davi chega na cena. Davi, então, quando vê, bem no momento onde o gigante está se levantando ali, está se aproximando para fazer novamente a sua afronta ao povo de Israel, ele fica indignado, e aí Davi até fica ali olhando para tudo aquilo, querendo entender qual era a recompensa, que ganharia quem derrubasse aquele gigante. Ele descobre ali qual é a recompensa. O seu irmão, na verdade, Eliabe, repreende ele, acha a sua postura completamente prepotente, alguém completamente sem noção, e, começa a diminuir a Davi, achando que ele estava se achando ali, que ele não estava conseguindo se perceber, que ele não teria nenhuma chance, e ainda fez uma chacota, porque você não vai lá voltar a cuidar das ovelhas. Em outras palavras, o que o irmão dele estava dizendo, Eliabe, que ele não tinha nenhuma capacidade de lidar com uma situação como aquela. Bom, o quadro está todo aí, a gente entende. Davi derruba esse gigante, a gente já vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas arranca a cabeça desse gigante, desse filisteu, de Golias, e
liquida a fatura. Isso é o fato, e ele fica completo. O povo de Israel, o exército de Israel fica completamente abismado com tudo que aconteceu. Davi tem uma fala muito forte diante do gigante, que ele vem contra ele com espadas e lanças e escudo, mas ele ia contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E de fato o desfecho final foi uma grande vitória, não só para o povo de Israel, mas uma espécie de início, né, de uma preparação para que Davi assumisse o reinado do povo de Israel, sentasse na cadeira como rei, né? Então aquilo foi como se fosse um trampolim para que tudo acontecesse na vida de Davi. Aquilo que já estava acontecendo lá de trás, o derramamento de óleo e tudo que já vinha Deus falando, e de fato estava começando a preparação para que isso de fato acontecesse. Bom, então aqui eu gostaria de agora fazer aqui uma análise, porque veja aqui, fazendo algumas ilustrações ou fazendo aqui algumas comparações que nos ajuda a entender um pouco esse momento que estamos vivendo da vida, né? Porque tem algumas coisas aqui que eu posso extrair daqui que se aproxima muito com a atmosfera do que a gente está vivendo nesse período. Talvez é o que você esteja vivendo, porque veja bem, o povo de Israel, o exército de Israel no comando de Saul estava completamente apavorado com o que estava do outro lado, que era esse gigante e o seu exército. Estava amedrontando, trazendo muito medo para o povo de Israel, para o exército de Israel, né, no comando de Saul. Então talvez isso seja hoje uma atmosfera que estamos vivendo, porque estamos olhando para um cenário de vida, e aqui está falando o povo de Israel, o exército de Israel no comando de Saul. Talvez você esteja justamente nessa situação, esteja muito amedrontado com as coisas que você está enfrentando, né? E está gerando no teu coração muito medo, muito desespero, né? Talvez você esteja aí do outro lado, você está olhando para a situação que você está enfrentando, e você não só está te aterrorizando, trazendo muito medo, angústia, e você pode estar se perguntando aí no seu interior: como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou derrubar esta barreira que está tirando o meu sono, está tirando a minha alegria, está tirando a minha paz? Como é que eu venço isso e saio do outro lado? Bom, talvez o povo de Israel, talvez não, com certeza o exército de Israel no comando de Saul pensava a mesma coisa: como é que eu passo desse exército dos filisteus? Como é que eu venço essa batalha? Bom, e aí tem uma coisa aqui que também eu acho muito interessante. Davi já havia sido escolhido por Deus. Jessé, seu pai, estava ali com seus filhos quando Samuel chegou na casa de Jessé, e todos os filhos passaram, a gente sabe dessa história, e Deus não tinha confirmado nenhum. Aliás, quando Jessé trouxe o primeiro, Samuel já se empolgou achando que era aquele, mas Deus, ele deixou bem claro: você olha para a aparência, mas eu olho para o interior, eu olho para um outro aspecto. E aí passaram todos os filhos, e Jessé falou: e aí, Samuel, você não tem mais nenhum filho? A gente não vai sentar à mesa enquanto esse último filho seu, que ele falou, tem mais um lá apacentando as ovelhas, então é o mais novo, pode trazê-lo. E quando ele trouxe, justamente era Davi, Deus confirmou, o derramamento de óleo aconteceu ali. Eu quero dizer para você o seguinte: você também tem uma promessa. Você nasceu com um propósito. Você veio à vida com uma permissão de Deus para cumprir algo nesta terra. Você vai ter muitas coisas que você vai desempenhar nessa terra. Pode ser que você que está me ouvindo seja pai, seja mãe, está na condição de filho. Eu quero dizer para você o seguinte: você que não tem também nenhuma dessas, se você está casado, casada, mas também não tem filho, não interessa, o que interessa é que você nasceu com um propósito. Jeremias 1,4 diz isso. Quando Deus separa Jeremias, ele fala: eis, quando estava lá no ventre eu já te conhecia, já tinha estabelecido um propósito. E Jeremias ainda quis questionar como que é o papel de todo ser humano
ser intimidado. Ele disse, eu eis que não sei falar, sou apenas um jovem. E ele disse, não diga que não sabe falar, porque aonde eu te enviar tu irás, e o que eu mandar você falar, você vai falar, tanto para destruires como para edificares. Eu quero dizer que lá no ventre, quando ainda estava aquele líquido informe, Deus já te conhecia e tinha um propósito para a tua vida. Não interessa tudo o que você passou até aqui, todas as decepções, todos os traumas, se você foi abandonada, se você veio de um orfanato, se você não tem pai, não tem mãe, se sente sozinho, não interessa, se você perdeu tudo, o que interessa é que Deus ainda tem um propósito a cumprir na tua vida. E eu quero dizer para você o seguinte, aqui acontece uma coisa interessante, e eu queria chamar a atenção para isso, porque olha só, parecia ser um dia normal, parecia ser um dia que Davi ia sair para apacentar as ovelhas como todos os outros dias. Mas eu li com vocês aqui, no capítulo 17, versículo 17 também, que o seu pai, Jessé, chama Davi, que estava lá trabalhando, e fala, e dá uma missão para ele, você vai sair hoje o dia não vai ser igual a todos os outros, você vai levar um lanche, um alimento para os seus irmãos lá no acampamento, no local onde eles estão ali batalhando com os filisteus. E Davi amanheceu o dia, preparou ali tudo e foi levar, achando que ia ser um dia normal, ia entregar os lanches, ia voltar, ia trazer a notícia para o pai e tudo certo. Já estava acontecendo uma coisa diferente, que ele sai da sua rotina de apacentar ovelhas para ir entregar esse lanche, fazer essa viagem para levar o recurso para os seus irmãos e saber notícia de como está acontecendo a guerra lá. Agora, veja bem, ele nunca imaginou que naquele dia a chave ia virar. Ele nunca imaginou que alguma coisa extraordinária ia acontecer naquele dia. E eu quero dizer para você hoje que está aí, talvez você ache que o seu dia hoje seja um dia normal, mas Deus quer hoje tocar na tua vida, tocar na tua estrutura. Você que não está conseguindo mudança, não está conseguindo virar a chave, você não está conseguindo vencer essa batalha, isso está tirando teu sono, tua alegria, tua paz. E Deus quer te dar vitória hoje. E eu quero dizer para você que isso é extraordinário. Às vezes a gente acorda achando que é um dia normal e Deus já preparou o cenário para a nossa vitória. E Deus preparou já hoje o cenário para a tua vitória. Ouve isso. Deus preparou hoje um cenário para a tua vitória. E Davi, quando chega lá, olha só que coisa extraordinária. Davi, ele chega e quando bem na hora que o gigante Golias estava fazendo a sua afronta ao exército de Israel. E aí olha só que coisa interessante. Ele já logo ficou indignado com tudo aquilo e Deus empoderou ele de uma força, de uma coragem, e ele falou com Saul, se preparou, tentou colocar armadura. A gente já sabe de todo o acontecimento. Estamos completamente empoderados de todo o acontecimento, do desfecho final. Ele não conseguia se movimentar, mas ele tirou tudo aquilo, pegou ali a sua funda, algumas pedrinhas, ali e deixou preparado. E aí quando ele vai para a batalha, ele fala tudo aquilo, lança aquela pedra e arremessa e acerta e crava a testa do inimigo, e ele cai e ele arranca a cabeça. Eu quero dizer para você o seguinte, às vezes esse seu problema que você está enfrentando, ele é tão grande, esse gigante que está se aproximando de você, que está te aterrorizando, às vezes aqui ele era tão grande, tão forte, tão cheio de aparatos, mas ele tinha uma coisa que Deus mostrou para Davi, ele não tinha tanta agilidade para se esquivar de uma coisa muito rápida. E Davi, Deus deu essa direção para Davi, e ele cravou aquela pedra na testa, ele caiu, e aí ele arranca a cabeça. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus vai te dar uma estratégia para derrubar esse problema hoje. Deus vai te dar uma estratégia para você vencer o seu problema. Deus vai te dar um caminho para você entrar por essa porta e ser vitorioso. Creia nisso. Deus é aquele que pode todas as coisas. Deus, ele quer te dar aí um cenário diferente, uma atmosfera diferente. Isso é muito importante, porque ele deu uma estratégia para Davi, mas teve uma coisa interessante que Davi falou antes de chegar a confrontar aquele gigante. Ele falou, você vem contra mim com espadas e lanças e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus tem que estar à frente da sua vida. Se você precisa se reconciliar com o Senhor, se reconcilia. Se você precisa
se fortalecer no Senhor, se fortaleça. Se você está aí desanimado nas coisas do Senhor, se anime. Se você nunca não conhece a Deus ainda, vai buscá-lo, tentar entender, vai buscar, vai convidar Jesus para morar no teu coração. Certo é que Ele pode mudar a tua história. Eu não sei o quadro que você se encontra, qual é o desafio que você está lidando, que está te trazendo medo, desespero, angústia. Eu sei de uma coisa, o Deus que nós servimos, Ele pode transformar a tua história. Ele pode mudar da água para o vinho a sua situação. Por isso que o tema de hoje é: depois de grandes batalhas, desfrute da alegria. Deus quer que você desfrute de paz, de alegria, de uma mente, de um emocional que está abalado, que ele volte a se estabilizar, que você volte a sorrir, que você volte a olhar para a vida com esperança. Mas para que isso aconteça, convide esse Deus para entrar na batalha com você. E não fique só na vitória dessa batalha. Quando isso acontecer, tome uma atitude que envolva 3 palavras: iniciativa, perseverança e compromisso. Fique com esta palavra e Deus te abençoe.